Em 2 Coríntios 1, do 10 ao 11, Paulo fala sobre algumas circunstâncias que ele estava enfrentando na Ásia com Timóteo. Ele diz assim: Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm dado ajuda ao orar por nós. Então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Paulo e Timóteo passaram por muito sofrimento na província da Ásia, e aqui Paulo escreveu essa carta aos Coríntios agradecendo, na verdade, percebendo como eles colaboraram com esse tempo que eles tiveram lá de sofrimento. A igreja de Coríntios, mesmo à distância, estiveram com eles em oração. Em outro momento, descrito em Atos 12, 5, em que Pedro estava preso, devido à perseguição, a palavra diz assim: Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. E logo em seguida nós vemos que que o anjo do Senhor retirou Pedro ali daquela prisão. Há algum tempo Deus tem me mostrado um pouco sobre a oração, tem falado muito comigo sobre a oração. Eu lembro que em muitas circunstâncias, alguém vinha me pedir oração e eu pensava triste muitas vezes assim, e dizia: só o que nós podemos é orar. Agora, meu irmão, tudo que nós podemos fazer é só orar. E aí, no meu caso, eu percebi que essas afirmações, elas apontavam para a forma como eu encarava a oração, como se fosse a última opção, como se fosse algo pequeno em seus feitos, Eu só podia orar. Eu nunca me peguei dizendo assim de todo o meu coração: poxa, meu irmão, nós vamos orar e isso vai fazer toda a diferença, isso vai ser crucial para essa situação. Muitas vezes nós nos vemos diante de uma pessoa que está com a doença e nós sabemos que nós nada podemos fazer, que nós não temos controle sobre essa situação, e nós ficamos tristes pensando: poxa vida, só o que eu posso é orar. O que acontecia é que eu sabia que aquilo ali mostrava o quanto eu era pequena e o quanto eu não tinha o controle sobre todas as coisas, E eu fui percebendo que a oração era, assim, muito importante e que muitas batalhas na nossa vida nós precisamos travar, consagrá-las ao Senhor. Nós precisamos da ajuda do Senhor durante todo esse tempo, durante todas as circunstâncias da nossa vida. E a batalha que nós enfrentamos aqui nessa terra, ela é diferente. Lá em Efésios 6:12 diz: Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E no verso 18 ele continua: Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Será que nós temos buscado ser fortes por nós mesmos? Ou será que nós temos buscado caminhar e encontrar essa força no nosso Deus? Quais desculpas, meus irmãos, nós temos dado para não ir para o nosso local secreto, para não estar orando e intercedendo, pelos nossos irmãos? Em muitos momentos eu me peguei dizendo que eu não tinha cara para estar diante de Deus. Como é que eu tinha acabado de pecar, eu era uma pecadora e eu sou uma pecadora. E como é que eu ia me colocar diante de Deus naquela situação? Muitas vezes eu tinha acabado de pecar e eu ficava envergonhada. Isso me lembra muito o que aconteceu lá em Gênesis, quando Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós não conseguimos jamais nos esconder da presença de Deus. Não tem como fugir da presença de Deus. Lá em Salmo 139, o salmista diz: Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá tu estás. Não tem como fugir da presença de Deus. E o lugar de oração, ele é um lugar onde o Senhor nos trata. É como se você estivesse dizendo: eu não vou para o hospital nesse momento, eu vou esperar estar curado para só então ir para esse lugar, E na verdade é no lugar de oração onde o Senhor nos trata, onde o Senhor sara as nossas feridas, onde o Senhor trata as nossas mazelas. Em muitos momentos também eu me peguei dizendo que eu não tinha tempo. E é muito interessante porque o tempo,
tudo que nós fazemos durante as nossas 24 horas, todas as coisas são permitidas pelo Senhor. Desde o mais imperceptível respirar, assim, do nosso dormir enquanto nós estamos dormindo, ou dos grandes trabalhos, das grandes coisas que nós temos que realizar no nosso dia a dia, todas elas são permitidas pelo Senhor. E nós não reservamos tempo para consagrá-las a Ele, que tem todas essas coisas sob o seu controle. E uma vez, uma frase de Martinho Lutero me chamou muita atenção. Ele dizia que tinha tanto trabalho, mas tanto trabalho para fazer, que não conseguia fazer nada se não passasse pelo menos 3 horas em oração. E é claro que isso não é uma regra, mas isso me fez muito pensar sobre como os nossos valores são invertidos, como nós temos negligenciado a disciplina da oração. É através da oração que o Senhor tem mudado muita coisa em mim, e é através da oração que Ele nos fortalece, que Ele sara as nossas feridas, que é através da oração que eu consigo conhecê-lo mais e que, consequentemente, eu consigo me conhecer mais, pois a nossa identidade está no Senhor. Através da oração que nós podemos travar as nossas batalhas, que nós podemos descansar nele, sabendo que Ele vai providenciar tudo o que nós precisamos. Então, que a oração seja uma disciplina presente diariamente nas nossas vidas e que nós não venhamos a negligenciá-la.